Eu completei meu primeiro mês como neurologista, eu tenho umas coisinhas para falar. Estou atrasando um pouco esse vídeo porque, bom, eu terminei a residência, né? E resolvi voltar para minha cidade, começar a trabalhar numa clínica neurológica. Nossa, eu quero depois conversar bastante sobre isso, assim, sobre as escolhas que eu fiz e enfim. Mas um mês trabalhando aqui na clínica, eu tenho visto bastante coisa diferente. Eu tenho visto caso de pacientes com demência, pacientes com TDAH, pacientes com enxaqueca, cefaleia, pacientes com tremores em mãos, tonturas, vertigens. Tenho aparecido alguns pacientes que são com queixas neurocirúrgicas, na verdade, tipo uma hérnia no pescoço, uma hérnia na lombar. Então tem aparecido bastante coisa diferente. Então eu tenho ficado bastante feliz de poder atender casos ambulatoriais longe do hospital. A residência era uma coisa que me incomodava muito, que eram casos muito graves de internação, risco de vida. E assim, honestamente, eu não gosto desse perfil de pacientes, assim, porque são coisas muito graves e o paciente crítico em si, eu sentia que eu não estava no controle, sabe? Então, eu gosto mais do ambulatório quando, assim, a gente faz um feijão com arroz muito bem feito, a gente trata bem a pessoa, a gente dá os remedinhos certos para ela e evita que ela complique mais para frente lá e chegue em condições mais graves, né? Então eu tenho ficado bastante feliz, alegre. Eu tenho aprendido bastante, principalmente com os pacientes. Cada paciente que eu vejo, assim, ele me ensina alguma coisa. E tem que estar de mente aberta para isso, sabe? Então, uma coisa, por exemplo, que eu tenho visto, assim, muitos dos remédios que eu usava lá na Unicamp eram todos remédios que tinham no SUS, remédios que o próprio nome que você usava era o nome do composto, você não podia pôr o nome genérico, comercial dele. E aqui no particular eu tenho aprendido bastante, porque tem muita diferença entre remédios e as marcas. Então o paciente fala assim, estou usando esse remédio. Enquanto ele fala, eu já pesquiso ali, porque eu não sei muitas vezes, né? Tenho feito o exame neurológico completo, mais direcionado para as queixas dos pacientes, né? E então eu percebi que um exame neurológico sumário, geral, completo, você consegue fazer em uns 5 minutinhos, sim, realmente. Então, por exemplo, pacientes com queixa de dor de cabeça, eu foco um pouco mais na parte cefaliátrica ali e pares cranianos, mas eu passo no geral, força geral, reflexo, vejo fundo de olho, coisas desse tipo. Paciente com queixa de perda de força em tal lugar, paciente com queixa cognitiva, você aplica ali os testes. Então é um exame físico que ele tem que ser completo, mais direcionado. Então não pode deixar passar nada grosseiro, sabe? Você tem que dar uma olhada geral em tudo. Eu tenho ficado feliz. Bom, foi o primeiro mês, né, que eu tenho atendido, então nesse primeiro mês eu não tive grandes retornos, né? Mas eu espero que no próximo mês os pacientes retornem e eu vou poder dar o feedback. Algum outro já voltou com resultado de exame. Então eu fico muito feliz em poder pedir um exame bem solicitado, ver o resultado e dar um retorno para o paciente depois e medicar. Então fazer essa coisa completa, assim, sabe? Não é picado como era na residência, né? E felizmente, assim, os pacientes estão tendo uma boa resposta. Assim, a primeira paciente que eu atendi já gostou, saiu lá fora, comentou com o pessoal depois, gostei do doutor. Eu tenho atendido algumas crianças também, e quando é elogio de criança, você sabe que é verdadeiro, né? Falou, gostei do doutor, achei interessante. Enfim, depois eu faço um vídeo também mostrando como é que foi a preparação aqui da sala e tudo. Mas assim,
Em suma, estou começando devagar, poucos pacientes ainda, estou com muitas janelas, então agora, por exemplo, eu estou com uma janela, por isso que eu estou gravando aqui, né? Então tenho começado devagar, poucos pacientes, eu tenho aprendido bastante com os pacientes, e uma coisa que eu percebi é que só de você parar para dar atenção, assim, escutar, como eu estou com mais tempo, né? Eu falo assim, ó, eu tenho tempo, eu posso escutar, tal. Isso já faz toda a diferença para os pacientes, sabe? Quando você tem uma pilha enorme de coisas ali para fazer, para atender ali, é difícil você dar uma atenção digna, às vezes, sabe, pro paciente. Tenho aprendido um pouco a mexer no sistema, a impressora tá me ajudando bastante, às vezes cai a internet, aí cai a impressora, então eu vou reconfigurar ela. Mas assim, foi muito gostoso essa coisa de arrumar minha salinha, arrumar um cantinho. Então eu fico muito feliz assim, de poder ter um pouco mais de autonomia, né? Uma coisa que eu tenho feito também, não sei se os pacientes gostam, né? Mas no final eu fazia isso lá na Unicamp, né? Eu sempre colocava impressão do caso, assim, um resumo em 1, 2 linhas, assim, do quê? Porque fica um texto gigantesco e você não sabe exatamente o que é, né? Então, geralmente eu coloco assim, impressão do caso, sei lá, paciente há 2 meses com dor de cabeça, flutuante, sem sinais de alarme, não tem exames, solicito isso. Uma impressão do caso. E eu faço isso em voz alta, na frente do paciente, para ele saber qual que é para eu tentar colocar ele do meu lado e falar assim, ó, eu não sou eu contra você, eu e você estamos enfrentando esse problema junto, sabe? Então, assim, eu acho que eu nunca comentei sobre isso, mas colocar uma impressão do caso, que seja uma linha ou um parágrafo curto sobre o caso, me ajudava bastante a reposicionar onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, qual que é o frigir dos ovos aqui do paciente, não sei o que e tal, sabe? Enfim, isso também serve esse vídeo serve também como desabafo, dizer assim, estou demorando para lançar vídeos porque está mudando muita coisa na minha vida, né? Já vou aproveitar e fazer um update, assim, né? Eu terminei a residência lá, né? Eu fiquei muito em dúvida sobre o que eu era para fazer, se é que eu fazia subespecialização, não sei o que, tal coisa, cidade. E eu optei por voltar para minha cidade e começar a trabalhar numa clínica mesmo e trabalhar, porque eu tenho sentido que quando você põe a mão na massa ali, você sozinho ali fazendo as coisas, é diferente, você aprende de um jeito diferente. E não foi uma decisão fácil, assim, sabe? Porque eu estava no meio acadêmico, né? É muito valorizado, você sempre fazer mais coisa. Só que do jeito que eu estava, eu não estava muito engajado e eu não estava feliz assim mesmo, sabe? Então eu decidi dar um passo para trás, 1, 2, 3 passos para trás, para poder dar mais passos para frente depois. Enfim, mas tem ido tudo bem, está tudo bem, e eu fico feliz por quem assiste, e eu fico feliz quando vocês me dizem se foi alguma coisa boa ou ruim. Mandem dúvidas, coisas que queiram ouvir, tá bom? Eu tenho bastante planos de coisas que eu quero fazer, né? E daqui para frente eu quero cada vez mais poder fazer essas coisas. Então espero que todos estejam bem. Muito obrigado pela presença, pela audiência e um abraço. Tchau, tchau.